Capítulo 4. Winston passou os olhos pelo quartinho modesto acima da loja do Sr. Charrington. Ao lado da janela, e a cama enorme estava arrumada com cobertores esfarrapados e um travesseiro sem fronha. O relógio antigo com mostrador de 12 horas tic-taqueava na cornija. No canto, sobre a mesa expansível, o peso de papel de vidro que ele comprara na visita anterior brilhava fracamente na semi-escuridão. No anteparo da lareira havia um fogareiro a óleo, uma panela e 2 xícaras fornecidas pelo Sr. Charrington. Winston acendeu o queimador e pôs uma panela de água para ferver. Compraram um sachê cheio de café Vitória e alguns tabletes de sacarina. Os ponteiros do relógio marcavam 7h20, mas na verdade eram 19h20. Ela viria às 19h30. Loucura, loucura, o coração dele ficava repetindo. Loucura, consciente, gratuita, suicida. De todos os crimes que um membro do partido poderia cometer, este era o mais difícil de ocultar. Na verdade, a ideia tinha cruzado sua mente pela primeira vez na forma de uma visão do peso de papel refletido na superfície da mesa expansível. Conforme o cheiro do cabelo de Julia, o gosto de sua boca, o contato com a pele, tudo parecia ter entrado nele ou preenchido o ar à sua volta. Ela havia se tornado uma necessidade física, algo que Winston não apenas queria, mas a que sentia ter direito. Quando Julia informou que não poderia ir ao encontro, ele teve a sensação de que estava sendo enganado. Mas bem nesse momento a multidão os pressionou e suas mãos acidentalmente se tocaram. Ela fez na ponta dos dedos dele uma pressão leve que pareceu transmitir não desejo, mas afeto. Ocorreu-lhe que, quando se vivia com uma mulher, aquela decepção particular deveria ser um evento normal, recorrente, e uma ternura profunda, como nunca tinha sentido antes, de repente tomou conta dele. Winston desejou que fosse um casal com 10 anos de relacionamento. Desejou andar pelas ruas com ela, como estavam fazendo agora, mas abertamente e sem medo, conversando trivialidades e comprando bugigangas e quinquilharias para casa. Desejou acima de tudo que tivesse um lugar onde pudesse estar sozinhos juntos, sem ter obrigação de fazer amor todas as vezes que se encontravam. Não foi bem naquela hora, mas, em algum momento no dia seguinte, que a ideia de alugar o quarto do Sr. Charrington lhe ocorreu. Quando ele deu a sugestão, Julia concordou com inesperada prontidão. Ambos sabiam que era loucura. Era como se estivessem intencionalmente dando mais um passo na direção de suas covas. Sentado na beira da cama enquanto esperava, Winston pensou de novo nos porões do Ministério do Amor. Era interessante como o horror predestinado entrava e saía da consciência de uma pessoa. Lá estava ele, fixado no tempo futuro, precedendo a morte tão seguramente quanto 99 precede 100. Não se podia evitá-los, podia-se talvez adiá-lo. E ainda assim, de vez em quando, por um ato consciente e deliberado, uma pessoa escolhia abreviar o intervalo até que ele ocorresse. Nesse momento, houve pesos leves na escada. Passos, aliás, leves na escada. Julia irrompeu no quarto. Trazia uma sacola de ferramentas de lona marrom grosseira, como a que algumas vezes a tinha visto carregar de um lado ao outro. Aqui ele, algumas vezes, a tinha visto carregar de um lado ao outro no ministério. Winston avançou para tomá-la nos braços, mas ela se desviou com certa pressa, em parte porque ainda havia segurado a sacola. Meio segundo, ela disse: "Antes, me deixa mostrar o que eu trouxe. Você trouxe um pouco daquele café Vitória nojento? Bem que eu achei que traria. Pode guardar de volta, porque não vamos precisar. Olha." Ela se pôs de joelhos, escancarou a sacola e de lá tirou algumas chaves inglesas e de fenda que estavam por cima. Por baixo havia uma quantidade de pacotes de papel caprichados. O primeiro pacote que ela entregou a Winston provocou uma sensação estranha, porém familiar. Estava cheio de um tipo de coisa pesada e parecia com areia, que cedia onde quer que fosse pressionada. "Isto é açúcar? Açúcar de verdade, não sacarina, açúcar. Aqui tem um filão de pão, pão branco, decente, não aquela coisa maldita e um potinho de geleia. E aqui está uma garrafa de leite, mas olha, é disso que estou mais orgulhosa. Precisei embrulhar com um pouco de pano, porque..." Julia não precisava explicar por que tinha feito isso. O cheiro já inundava o quarto. Um aroma que parecia uma epifania de sua infância, mas que de vez em quando ainda se sentia, mesmo agora, soprando em uma ruela, antes que uma porta batesse, ou se espalhando misteriosamente em uma rua lotada, farejado por um instante e depois perdido de novo. "É café", ele murmurou. "Café de verdade." "É café do núcleo do partido. Tem 1 quilo inteirinho aí", ela disse. "Como você conseguiu pôr a mão nessas coisas?" "É tudo do núcleo do partido. Não há nada que aqueles porcos não tenham nada. Mas é claro que garçons, empregados e pessoas furtam coisas, mas olha, tem um pacote de chá também." Winston se ajoelhara ao lado dela, rasgou o canto do pacote. "É chá de verdade, não folha de aroma." "Tem tido bastante chá ultimamente. Eles conquistaram a Índia ou coisa assim", ela disse vagamente. "Mas ouça, querido, quero que você fique de costas para mim por 3 minutos. Vá sentar do outro lado da cama, não fique muito perto da janela e não vire até eu dizer que pode." Winston observou abstratamente, através da cortina de musselina,
E lá embaixo no pátio a mulher dos antebraços vermelhos ainda marchava da tina para o varal e de volta. Tirou mais 2 pregadores da boca e cantou com muito sentimento. Dizem que tudo passa com o tempo e que a gente esquece o tormento, mas sorrisos e lágrimas e alento ainda me despertam tanto sentimento. Ela parecia saber de cor a papagaiada toda. Sua voz se levava com o ar doce do verão, muito melodiosa, carregada de uma melancolia feliz. Dava a impressão de que ela ficaria bem feliz se a noite de junho fosse infinita e o estoque de roupas infinito para permanecer ali por 1000 anos prendendo fraldas e cantando bobagens. Wilson se deu conta do curioso fato de jamais ser ouvido um membro do partido cantar desacompanhado e espontaneamente. Isso talvez até parecesse ligeiramente inortodoxo, uma excentricidade perigosa como falar sozinho. Talvez fosse apenas quando as pessoas estavam com fome e um nível próximo da morte que tinham algo sobre o que cantar. Pode virar agora, disse Júlia. Ele se virou e por um instante quase não a reconheceu. Esperava vê-la nua. Ela, porém, não estava nua. A transformação ocorrida era muito mais surpreendente do que isso. Júlia havia pintado o rosto. Devia ter entrado em alguma loja no bairro proletário e comprado um conjunto completo de maquiagem. Os lábios estavam profundamente vermelhos, as bochechas coradas, o nariz empoado. Havia até um toque de alguma coisa nos olhos que os tornava mais iluminados. Não tinha sido executada com muita habilidade, mas os padrões de Winston para tais questões não eram muito elevados. Nunca tinha visto ou imaginado uma mulher do partido usando cosméticos no rosto. A melhora na aparência era espantosa. Com os poucos traços de cor nos lugares certos, ela se tornara não apenas muito mais bonita, mas acima de tudo muito mais feminina. O cabelo curto e o macacão masculino só contribuíam para o efeito. Quando a tomou nos braços, uma onda de violetas sintéticas inundou suas narinas. Ele se lembrou da meia escuridão de uma cozinha subterrânea e da boca cavernosa de uma mulher. Era exatamente o mesmo perfume que ela usara, mas na hora isso não pareceu ter importância. Perfume também? Ele exclamou. Sim, querido, perfume também. E sabe o que vou fazer em seguida? Vou conseguir um pouco de roupa feminina em algum lugar e vou usá-la em vez dessas malditas calças. Vou usar meias de seda e saltos altos. Neste quarto seria uma mulher, não uma camarada do partido. Arrancaram as roupas e subiram na enorme cama de mogno. Era a primeira vez que ele ficava totalmente nu na presença dela. Até agora estivera envergonhado demais do corpo magro e pálido, das varizes saltadas nas panturrilhas e do trecho descorado acima do tornozelo. Não havia lençóis, mas o cobertor sobre o qual se deitaram era puído e macio, e o tamanho e a elasticidade da cama surpreenderam a ambos. Com certeza está cheio de percevejos, mas quem se importa? Disse Júlia. Não se viam camas de casal atualmente, exceto nas casas dos proletas. Winston tinha algumas vezes dormido em uma, na infância. Júlia jamais estivera em uma antes, até onde conseguisse lembrar. Adormeceram por uns minutos. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio tinham se arrastado para perto das 9. Não se mexeu porque Júlia dormia com a cabeça na curva de seu braço. A maior parte da maquiagem tinha se transferido para o rosto dele ou para o travesseiro, mas uma pálida mancha de ruge ainda realçava a beleza do rosto feminino. Um raio amarelado do sol que se punha bateu no pé da cama e iluminou a lareira, onde a água da panela fervia. Lá embaixo, no pátio, a mulher tinha parado de cantar, mas os gritos fracos das crianças ainda chegavam da rua. Ele pensou vagamente se no passado abolido tinha sido uma experiência normal ficar deitado na cama daquele jeito, no frescor de uma noite de verão, um homem ou uma mulher sem roupas, fazendo amor quando quisessem, falando do que quisessem, sem nenhuma pressa de se levantar, apenas estendidos, escutando os sons tranquilos que vinham de fora. Certamente nunca poderia ter existido uma época em que aquilo teria parecido comum. Júlia acordou, esfregou os olhos e se apoiou um cotovelo para olhar o fogareiro. Metade da água já evaporou, disse. Vou levantar e fazer o café daqui a pouco. Ainda temos uma hora. A que horas eles apagam a luz do seu apartamento? Às 23h30. É às 23 no meu alojamento. Mas você precisa entrar mais cedo, porque... Ei, fora daqui, bicho nojento. Ela subitamente se virou na cama, apanhou um sapato do chão e o lançou girando para o canto com o mesmo movimento de braço que tinha feito ao tirar o dicionário contra Goldstein durante os 2 minutos de ódio daquela manhã. O que foi? Ele indagou surpreso. Um rato? Eu vi quando ele botou o nariz asqueroso para fora do lambril. Tem um buraco ali embaixo, mas eu dei um bom susto nele. Ratos? Neste quarto? Estão em todo lugar, disse Julia indiferente, deitando-se de novo. Tem rato até na cozinha do alojamento. Algumas partes de Londres estão cheias de ratos. Você sabia que eles atacam crianças? Pois atacam. São os grandes e marrons que fazem isso. E o mais horrível é que sempre... Para de falar nisso, disse Winston fechando os olhos com força. Querido, você ficou pálido. Qual o problema? Eles fazem você sentir mal? De todos os horrores do mundo. Um rato. Ela se pressionou contra ele e o envolveu com os membros como se para tranquilizá-lo com o calor de seu corpo. Ele não reabriu os olhos de imediato. Por vários momentos teve a sensação de estar de volta a um pesadelo que foi recorrente ao longo de toda a sua vida. Era sempre igual. Ele de pé em frente a um muro de escuridão e do lado oposto alguma coisa insuportável e aterrorizante demais para ser encarada. No sonho, seu sentimento mais profundo era sempre o de autodecepção, porque ele na verdade não sabia o que havia depois do muro de escuridão.
Com um esforço mortal, como de arrancar um pedaço do próprio cérebro, Winston poderia ter arrastado a coisa para a claridade. Sempre acordava sem descobrir do que se tratava, mas de alguma forma estava conectado com o que Julia dizia quando ele a interrompeu. Desculpe, não é nada. Eu não gosto de ratos, só isso. Não se preocupe, querido. Não vamos ter essas coisas imundas aqui. Vou tapar o buraco com pano antes de irmos embora. E da próxima vez que viermos, vou trazer um pouco de gesso e fechar direto. O momento sombrio de pânico já estava semi-esquecido. Sentindo-se um pouco envergonhado, ele se sentou apoiado na cabeceira. Júlia saiu da cama, vestiu o macacão e fez café. O cheiro que subiu da panela era tão forte e convidativo que os dois fecharam a janela antes que alguém do lado de fora percebesse e começasse a fazer perguntas. Ainda melhor do que o gosto do café era a textura sedosa que o açúcar lhe dava, uma coisa de que Winston quase não se lembrava mais depois de anos de sacarina. Com uma das mãos no bolso e um pedaço de pão com geleia na outra, Júlia perambulava pelo quarto olhando com indiferença para a estante de livros, apontando o melhor jeito de consertar a mesa expansível, jogando-se na poltrona esfarrapada para ver se era confortável e examinando o absurdo relógio com um mostrador de 12 horas achando graça. Levou o peso de papel de vidro para a cama para observá-lo em uma luz melhor. Winston tirou-lhe o objeto da mão, fascinado como sempre pela aparência suave e chuvosa do vidro. Isso é o quê? Não acho que seja alguma coisa, quero dizer. Não acho que alguma vez foi posto em uso. É disso que eu gosto. É um pedaço de história que eles se esqueceram de alterar. É uma mensagem de 100 anos atrás, se alguém souber interpretar. E aquela imagem ali? Ela apontou para a gravura na parede oposta. Também teria 100 anos? Mais 200 eu arriscaria. Não se pode saber. É impossível descobrir a idade de alguma coisa hoje em dia. Ela se aproximou para olhar. Foi daqui que saiu o focinho daquele bicho, ela disse, chutando lambril logo abaixo do quadro. Aqui é o quê? Já vi isso antes em algum lugar. É uma igreja, ou ao menos costumava ser. São Clemente da Marquesa era o nome. O fragmento da cantiga que o Sr. Charrington tinha ensinado lhe voltou à mente, e um pouco nostálgico ele acrescentou. Laranjas e limões debaixo das ideias cantam os sinos de São Dinamarquês. Para sua imensa surpresa, ela deu sequência à rima. Passe para cá um dinheirinho, estamos na igreja de São Martinho. Quando eu lhe pagarei, cantam os sinos de Old Bailey. Não consigo lembrar como continua depois disso, mas sei como termina. Cá está uma vela para iluminar o seu caminho. Cá está um machado para decepar um menininho. Era como as duas metades de uma contrassenha, mas precisava haver outro verso depois de Os Sinos de Old Bailey. Talvez a parte faltante pudesse ser arrancada de lembrança do Sr. Charrington se ele fosse estimulado adequadamente. Quem ensinou isso para você? O meu avô. Ele recitava para mim quando eu era pequena. Foi vaporizado quando eu tinha 8 anos. De toda forma, desapareceu. Eu gostaria de saber o que era um limão. Ela acrescentou inconsequente. Já vi laranjas. São um tipo de fruta redonda amarela com casca grossa. Eu me lembro do limão, disse Winston. Eram muito comuns nos 50. Eram tão azedos que provocavam aflição só de cheirar. Aposto que tem traço atrás desse quadro, concordou Júlia. Vou tirar da parede e dar uma boa limpada alguns dias. Acho que está quase na hora de irmos embora. Preciso começar a tirar essa pintura. Que chatice. Depois vou tirar o batom do seu rosto. Winston não se levantou por mais alguns minutos. O quarto estava escurecendo. Ele se virou para a luz e ficou deitado observando o peso de papel de vidro. A coisa mais interessante não era o fragmento de coral, mas o interior do vidro em si. Havia tanta profundidade nele e mesmo assim era quase tão invisível quanto o ar. Era como se a superfície do vidro fosse o arco celeste, encerrando um mundo minúsculo com sua atmosfera completa. Ele tinha a sensação de que poderia entrar lá, de que na verdade estava lá dentro, junto com a cama de mogno, a mesa expansível e o relógio, e a gravura de aço e o próprio peso de papel. O peso de papel era o quarto onde ele estava, e o coral era a vida dele, e a de Júlia fixadas em uma eternidade no coração do cristal. Pessoal, vou parar por aqui no capítulo 5, na página 158 do livro. Na próxima leitura eu vou tentar dar uma adiantada aí, chegar pelo menos até o capítulo 8, na página 180. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou!